Nada. Como vocês estão? Oi, tá ouvindo? Uhum, sim, tô tudo bem. Bem, graças a Deus. E vocês? Tô bem. André, como você está? Tá ansiosa? Cheia de expectativa. Oi, Vanessa. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguiram acessar a plataforma? Eu consegui. Sim. Também. Lá tem um livro. Vocês baixaram aquele livro? Já até imprimi para Ai, facilitar. que bom. A gente vai trabalhar a partir desse livro, tá bom? E eu trouxe também um vídeo pra gente assistir e uma matéria que eu achei na internet que eu achei muito interessante pra gente debater também. Bem, vou abrir aqui um PowerPoint que eu fiz. Peraí. Só um minutinho. Tá aparecendo aí o PowerPoint? Agora sim. Sim? Tá, vou começar então. Gente, essa disciplina que vocês vão ter é muito gostosa. Ela não é uma disciplina difícil. Se vocês pegarem o livro para ler, vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. É uma linguagem de fácil entendimento, tá? Ela fala basicamente de psicologia em relações pessoais, interpessoais, intrapessoais, e é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? E ela também aborda psicologia em relação à criança, ao aluno, em relação a como se dá o aprendizado, né, nas pessoas, no geral. A gente vai trabalhar isso também nas próximas aulas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o livro para mostrar para vocês, ó. Aqui, eu tô com ele aberto. Vai ter hora que a gente vai estar no livro, vai ter hora que a gente vai estar no PowerPoint. Vou mostrar para vocês o sumário. Quem tiver oportunidade de imprimir, imprime, porque é bom para vocês consultarem. Ó. E aqui. Hoje a gente vai começar com relação interpessoal, tá? Mas lá mais para frente, ó, regras para facilitar a comunicação, motivação, definição de objetivos, autoestima. A gente vai trabalhar muito com autoconhecimento, tá? Ó, administre bem o seu tempo, tome iniciativa, são tópicos do sumário, tá? Ó, a parte de psicologia que eu falei com vocês, ó, psicologia e educação, que a gente vai trabalhar também. Ó, psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, a gente vai trabalhar. E, gente, vou falar com vocês, isso aqui cai em concurso, tá? Eu fiz um concurso de secretaria para a secretaria e caiu muita coisa. Muitos conhecimentos eu tive, não foi nem no curso de secretaria, que eu fiz também o curso de secretaria. E foi da Faculdade de Pedagogia, conhecimentos legislativos, conhecimentos até pedagógicos, que vocês vão ter aqui no nosso curso, tá? Então, mesmo que vocês achem chato e tudo mais, é necessário que a gente trabalhe alguns assuntos, porque lá na frente vocês podem precisar disso, não só no mercado de trabalho, mas também, assim, me refiro ao dia a dia da profissão, mas também para fazer uma prova, né? Fazer uma prova de concurso que cai, tá? Bem, vou apresentar de novo aqui o PowerPoint para a gente poder começar. A gente vai começar com relações humanas, né?
E eu vou lendo e vou parando para poder explicar para vocês. Caso minha, sei lá, trave, vocês me avisam, porque o que está aparecendo para mim aqui é só a tela do PowerPoint, eu não estou vendo vocês, tá bom? E a gente começa com essa parte do histórico, né? De como que isso aconteceu, como que isso surgiu. E essas questões de relações humanas, elas existem há muito tempo, desde os primórdios da raça humana, ó, visto que o Homo sapiens se diferencia dos outros animais pela sua capacidade de se relacionar. Então, a gente é diferente. Nós não somos animais irracionais, nós somos animais racionais. Nós pensamos, tomamos decisões, pensamos muito antes de agir ou não, nós dialogamos, temos formas de nos relacionar. E olha só o que diz aqui: o homem é uma unidade social. Eu consigo marcar. O homem é uma unidade social, então as relações humanas se fazem presentes onde aconteça a ação humana. Isso é muito antigo, gente. Isso é desde sempre, né? Desde o começo da nossa raça. As pessoas elas se uniam em grupos contra outros grupos. Então sempre teve essa questão de relação social, né? O homem antigo vivia em bandos em busca de caça e muitas vezes se deparava com outros bandos, provocando conflitos que resultavam em morte. Diante disso, eles começaram a procurar acordos com o intuito de evitar conflitos. Então, eles se aliavam. E para vocês perceberem como essa questão de relação humana era muito antiga, né? De relações humanas, do homem ser um ser social, né? E esse comportamento humano, ele está dentro de um contexto social que sempre teve muita confusão, como diz até aqui, olha, movidos a conflitos e buscas de acordos posteriores. Então, depois eles faziam acordo, né? E esse estudo de relações humanas, ele é bem antigo. Ó, o estudo das relações humanas como ciência surgiu no final do século XIX. Tem um cachorro latindo muito. Se puder fechar o áudio, por favor. Com o intuito de corrigir a desumanização dentro do setor pessoal das indústrias. Então, veja só o que aconteceu. Né? Antigamente, eles viam os seres humanos como máquinas. E eles trabalhavam em fábricas, né? Trabalhavam em indústrias. Só que chegou um momento que a rotatividade de funcionários era muito alta. Muita gente pedia demissão e sempre tinha muitas contratações, porque ninguém mais aguentava trabalhar num sistema onde as pessoas eram constantemente humilhadas e tratadas mal, a carga de trabalho era muito grande, era muito extensa, o salário não devia ser bom, devia ser pouco. Então, surgiu esses estudos de relações humanas no final do século XIX, com o intuito de corrigir a desumanização. Então, não era nada humanizado, era desumano. Né? Essa questão de desumanização é porque o lugar é desumano, eles trabalhavam de maneira desumana. Tá? Dentro do setor pessoal das indústrias. Então, eles passaram a contratar psicólogos, enfermeiros, para poder entender como que as pessoas se sentiam dentro daquele lugar. Vocês estão conseguindo entender? Estou falando muito rápido? Não? Gente, responde. Tatiana, não... Sim. Tá. Tá dando para entender, sim. Tá bom. Então, teve um teórico chamado Elton Mayo, tá? Ele criou a teoria das relações humanas. Ele começou a fazer uns testes, ele percebeu essa questão, ele começou a fazer vários testes, tá? Por exemplo, ele levou enfermeiro para dentro do lugar e aí ele começou a ver que as pessoas tinham uma necessidade de ter uma atenção, né? Ter uma atenção voltada para esses trabalhadores, para eles poderem entender. Os patrões tinham que entender um pouco esse lado também. Então, olha, Elton Mayo criou a teoria das relações humanas,
e teve origem na necessidade de democratizar e humanizar a administração, valendo-se de outras ciências como a psicologia, sociologia, antropologia, enfim, as chamadas ciências sociais. Eu vou colocar um link para vocês aqui no chat e eu gostaria de ler com vocês. Deixa eu ver se eu... Ah, tá aqui. Vou compartilhar a tela que é melhor. Eu achei muito interessante. Peraí, não é esse não. É esse aqui. Não vou ler tudo, tá? Para não ficar muito chato, muito repetitivo, tá bom? Teoria das relações humanas, tá? Ó, a teoria das relações humanas tem suas origens nos Estados Unidos como resultado das experiências de Elton Mayo, que é aquele cara que eu falei para vocês, né? Originaram-se quando Mayo percebeu a necessidade de tornar a administração mais humana e democrática e quando as ciências humanas influenciaram as organizações. Então, aí ele coordenou uma empresa, ele começou trabalhando numa empresa, né? Ó. Em 1927, Elton Mayo coordenou uma experiência numa empresa de equipamentos e componentes telefônicos, chamada Western Electric Company, onde percebeu que os trabalhadores eram conduzidos pela fadiga, excesso de trabalho, acidentes no trabalho, rotatividade do pessoal, causas da má condição no lugar de trabalho. E a experiência foi dividida em fases, a saber, foram 4 fases, tá? Na primeira fase, olha só o que eles fizeram. Os pesquisadores observaram 2 grupos de trabalhadores que executavam o mesmo serviço, porém em iluminações diferentes. Um grupo trabalhava sobre iluminação constante, enquanto o outro trabalhava sobre uma iluminação variável, né? Devia ficar um pouco escuro às vezes. Perceberam que o fator psicológico influenciava na produção. Quando a iluminação aumentava, produziam mais, e quando a iluminação diminuía, produziam menos. Por quê? O que eles concluíram a partir daí? Que o local de trabalho influenciava na produção. E sim, eles precisaram fazer um estudo desse tipo para poder concluir que o local influenciava na produtividade das pessoas. Naquela época, né, era tudo diferente. Na segunda fase, os pesquisadores mudaram o local de trabalho, a forma de pagamento e estabeleceram pequenos intervalos de descanso e distribuíam lanches leves nesses intervalos. Perceberam, então, que os trabalhadores apresentaram maior rendimento na produção, pois trabalhavam satisfeitos. Então, eles concluíram também que as pessoas tinham que se alimentar bem, que elas tinham que não ser mimadas, né? Mas elas tinham que sentir que o patrão se importava com elas também, né? Porque a condição que eles trabalhavam era desumana, tá? Na terceira fase, os pesquisadores se preocuparam com as relações entre os funcionários e entrevistaram para conhecer suas opiniões, pensamentos, atitudes acerca de punições aplicadas pelos superiores e pagamentos. E descobriram uma espécie de organização informal dentro da organização, que manifestava por padrões formados pelos próprios trabalhadores. Ou seja, eles descobriram que cada um ali tinha uma opinião e que, de acordo com as opiniões, gostos, as pessoas formavam novos grupos. É comum no lugar de trabalho a gente ter pessoas que a gente se identifica mais, né? Ter grupos de amigos. E um grupo não entendeu muito o outro grupo, não ter tanta intimidade. Então, eles perceberam que os próprios trabalhadores formavam grupos. Grupos, assim, classificados por afinidades, por opiniões, pensamentos, atitudes. Eles eram parecidos, tá? Quarta fase. Os pesquisadores analisaram a organização informal, fizeram pagamentos de acordo com a produção do grupo e não mais individualmente. Então, de acordo com a produção do grupo, eles perceberam que as pessoas se tornavam mais solidárias, se tornavam mais, como eu posso falar? O trabalho em equipe era muito melhor, porque a produtividade, o trabalhador ele só iria ganhar se o grupo todo conseguisse atingir uma meta, tá? Ele iria ganhar individualmente de acordo com a produção do grupo, e não a partir da produção dele. Isso é muito comum em fábricas até hoje, tá? As fábricas,
de acordo com a quantidade de produção ali numa fábrica, eles parabenizam, né, premiam um grupo. O grupo que produzir mais ganha um certo valor, ganha um lanche, ganha um dinheiro para gastar no restaurante, tá? Isso realmente acontece. Até hoje. Gente, eles realmente fizeram esse estudo. Então, ó, concluíram que, vou ler aqui agora, ó. O nível de produção é determinado pela expectativa do grupo, pelos benefícios cedidos pela organização, como intervalos de descanso e refeições durante esses e sábado livre. Os trabalhadores esperavam ser reconhecidos, compreendidos e aceitos, e produziam mais quando estavam entre o seu grupo informal. Então, eles concluíram que as pessoas, quando estavam entre amigos, estavam juntas, produziam muito mais, ficavam felizes, né? Estavam entre amigos e tudo mais. Vou colocar esse link aqui no chat. Pronto. E vou voltar aqui para o PowerPoint. Ah, não. Vou colocar um... Eu até coloquei o vídeo aqui no PowerPoint, mas eu tô com medo de travar o computador. Tá até aqui, ó. Mas, então, eu vou colocar no YouTube pra gente assistir, tá bom? É um vídeo bem rápido, ó. Ele tá aqui. Eu tô com medo de travar, então eu vou colocar lá no YouTube pra gente assistir. É rapidinho, 6 minutinhos. Você teria mais rendimento? Será que você teria mais rendimento se onde você trabalha, teu gestor, parasse de te ver apenas como uma máquina e passasse a te ver como ser social, participante das decisões organizacionais? É sobre isso que irei falar hoje. Sou o professor Daniel Santana e o vídeo de hoje é sobre a teoria das relações humanas. A Grande Depressão nos Estados Unidos, em 1929, fez com que as empresas americanas se preocupassem em manter-se eficientes frente à crise que acontecia no país. Nesse momento, as empresas começaram a mudar seus conceitos e analisar as duas teorias anteriores, a científica e a clássica, na tentativa de buscar melhorias ou algo diferente. Mas eles observaram que a teoria da administração científica focava apenas na tarefa e na divisão do trabalho, e isso permitia fadiga humana, revolta e desmotivação. Não seria essa a estratégia que mudaria o cenário econômico americano. Ao analisarem a outra teoria, a teoria clássica, verificaram uma separação entre os que pensam dos que fazem, como se as pessoas da linha operacional não tivessem capacidade intelectual de tomar decisões. Também não seria essa a alternativa para reerguer as empresas naquele momento. Pessoal, sabemos que essas duas teorias estudaram o que era necessário em sua época, mas da forma que se encontrava as empresas americanas era necessário algo de mais valor, algo que decidisse, algo participativo. Era preciso pensar e acreditar mais no indivíduo, ou seja, nos funcionários. Dessa forma, George Elton Mayo, psicólogo, professor e pesquisador das organizações, viu que era necessário estudar as pessoas, pois são elas que realizam os objetivos organizacionais. São elas que decidem como, quanto e como trabalhar. Elas precisam ter participações nas decisões. Com esse pensamento, Mayo desenvolveu uma série de experimentos nas fábricas estadunidenses. Entre elas, a mais importante, e foi ela que firmou essa teoria, que foi a experiência em Hawthorne. Essa experiência não falarei nesse vídeo, e sim no próximo vídeo que será exclusivo dessa experiência. Não percam, hein? Com esse sentimento de Mayo e de outros estudiosos sobre o estudo das pessoas, eles verificaram duas necessidades. Primeira, a adaptação do trabalhador ao trabalho. Essa necessidade é caracterizada pela produção, ou seja,
analisaria o trabalhador e suas características para a tarefa que iria executar, pois sua produtividade dependeria do tratamento dado a esse trabalhador. A segunda e mais importante é a adaptação do trabalho ao trabalhador. Neste momento, os estudos da psicologia esteve centrada totalmente nos aspectos individuais e sociais do trabalho, que predominam sobre o aspecto produtivo. Assim, alguns estudos se desenvolveram para buscar a eficiência das empresas através das pessoas, e são eles: o estudo da personalidade do trabalhador e do gerente, a motivação e os incentivos do trabalho e também a liderança. A teoria das relações humanas fez com que os gerentes ficassem mais sensíveis à necessidade dos empregados, e assim ela permitiu que a preocupação só com as máquinas e só com as organizações formais abrissem as portas para as organizações informais e para os grupos sociais. Ou seja, numa empresa é necessário manter uma estrutura formal com cargos e hierarquias, mas isso não quer dizer que o funcionário não possa manter um relacionamento de amizade e de interação com o grupo. Por isso que a ênfase dessa teoria é nas pessoas, pois Maio viu a necessidade de melhorias das empresas através do indivíduo. Nessa teoria, o nome que mais se destaca é de Elton Maio. Porém, outros pesquisadores também estudam o indivíduo, como eles. Entre eles está Chess Barnard, defendendo que a cooperação é alcançada quando existe equilíbrio entre os benefícios oferecidos pela organização para o indivíduo e o esforço que esse indivíduo oferece para a organização alcançar seus objetivos. Assim, ele defende a influência do comportamento humano no desempenho organizacional. Outro estudioso é Hugo Munsterberg. Sua preocupação era a aderência de seleção, treinamento e colocação de pessoal, expandindo para temas das relações humanas, liderança, supervisão, comunicação e satisfação no trabalho. Por fim, Kurt Lewin, que estuda a inserção e a aplicação das dinâmicas de grupo, realizou estudos que identificou os estilos de liderança como autoritário, democrático e liberal nas organizações. Então, pessoal, como vocês observaram, a teoria das relações humanas é uma tentativa de dar oportunidades e prevalecer o indivíduo dentro das organizações. É o indivíduo que consegue, que transforma e que modifica todos os processos e as estratégias de uma organização. Os resultados de uma empresa se dão na participação e na organização das pessoas dentro das empresas. Bom, essa foi a teoria das relações humanas. Não esqueçam, pessoal, que o que concretizou essa teoria foi a experiência em Hawthorne, desenvolvida por Elton Maio. Não falei sobre ela nesse vídeo, pois o próximo vídeo da sequência é justamente sobre essa experiência. Aguardem, hein? Pessoal, esse é mais um vídeo. Não esqueçam de comentar. Preciso muito do feedback de vocês. Viu, meninas? Era aquilo que a gente estava falando, né? Que eu expliquei para vocês que o teórico fez. Foi mais para vocês verem de uma outra ótica mesmo como que esse teórico trabalhava, né? E como que essas relações foram mudando ao longo do tempo e os porquês. Tá, peraí que eu vou voltar para o PowerPoint. Tá. Bem, agora a gente vai começar com esse conceito, né, de relações humanas, tá? Ó, relações humanas é o estabelecimento de qualquer contato entre os seres humanos. E as relações humanas têm sido estudadas como uma ciência do comportamento, do comportamento, tá? Uma ciência do comportamento humano no seu relacionamento dentro, tá bom? E interpessoal, porque nós temos uma relação com nós mesmos, por isso intrapessoal. E interpessoal, a relação que a gente tem com os outros.
Então, o relacionamento intrapessoal ocorre quando a gente estabelece um diálogo com a gente. Quando a gente fala no nosso pensamento, fala com a nossa mente, tá? É uma comunicação interior. Exemplo, será que age bem? Né? Vamos lá, coragem, você mesmo se encoraja. E já o relacionamento interpessoal ocorre quando se estabelece um relacionamento entre duas ou mais pessoas. Então, existem grupos sociais onde as pessoas têm relacionamentos interpessoais, tá bom? Grupos de família, grupos de escola, de cursos, enfim, tá? Onde as pessoas têm relacionamentos interpessoais, grupo no trabalho, são grupos sociais. Sabemos que o objetivo é aquilo que se quer alcançar. Quando se determina o objetivo, planeja-se o que deve ser feito para consegui-lo. Então, quando a gente tem um objetivo, a gente precisa planejar o que nós vamos fazer para alcançar esse objetivo. Porque, gente, se a gente tem um sonho, ou então se a gente quer chegar a algum lugar e a gente não se planeja, a gente não vai conseguir chegar a esse lugar nunca, né? A gente precisa se planejar, tá? O objetivo das relações humanas é melhorar o convívio das pessoas, possibilitando um relacionamento harmonioso entre elas, né? Para que as pessoas convivam bem. Esse é o objetivo das relações humanas, é melhorar, é aprimorar o convívio das pessoas. E para que isso aconteça, é necessário o autoconhecimento, que tem a ver com essa relação intrapessoal que nós temos, né? De se conhecer, de saber os nossos gostos, de se perdoar, de entender a nós mesmos. E o conhecimento do outro, que é uma relação interpessoal, tá? E o desenvolvimento de aptidões para saber conviver socialmente, trabalhar em equipe e participar de grupos sociais. Então, a pessoa, para ela conviver bem, conviver de maneira harmoniosa, ela precisa de autoconhecimento, ela precisa se conhecer, ela precisa conhecer o outro, tá? Não no sentido de saber com quem eu estou falando, mas da gente saber como tratar as pessoas, como conversar com as pessoas, né? E, por último, nós também temos que ter o desenvolvimento de aptidões para a gente saber trabalhar em equipe, para a gente participar de grupos sociais. E aqui eu trouxe uma frase para vocês, para a gente conversar um pouco. Conhece-te a ti mesmo. Por que o autoconhecimento é importante para a sua vida pessoal e profissional? E aí, meninas? Por que é importante a gente se conhecer? Podem falar. Por que é importante a gente se conhecer? Vou falar a minha opinião, tá? Por que para mim é importante a gente se conhecer? Porque, por exemplo, quando a gente se conhece, a gente passa a ter cuidado como a gente trata outra pessoa, porque a gente nunca vai gostar de ser tratado de uma maneira ruim. A gente trata o outro da maneira como a gente quer ser tratado. Eu penso muitas coisas sobre isso, mas eu não vou falar, porque senão vocês também não vão falar. Eu quero que vocês falem. Oi, tá conseguindo ouvir? Eu acho assim, a gente quando se conhece, a gente acaba errando menos. Todo dia a gente se conhece, mas sempre procurando conhecer melhor, a gente acaba a cada dia errando mesmo. Mesmo que a gente erre, se conhecendo também, a gente consegue assumir o erro e ver o que melhor a gente pode fazer, né, no dia a dia, e isso não interferir tanto nas pessoas. Isso que você traz até um pouco de empatia, né? De não tratar do outro da maneira como eu quero ser tratado, de se colocar no lugar do outro, porque quando você se conhece, você consegue entender como que você se sentiria no lugar do outro. Sim. Né? Então, essa questão de autoconhecimento é muito profunda. A gente não se conhece só para o nosso bem, mas para o bem da sociedade, né? Quem mais quer falar? Eu, sobre o se conhecer, né, bem, para poder
também conhecer os outros, a Tatiana, ela falou uma coisa, né, que você se conhece, esse autoconhecimento todos os dias, né? Eu acho que não, acho que não acaba, até porque a gente muda, né? A gente muda. Então, o processo de se conhecer é contínuo. E quando você se conhece, quando você mergulha em si mesmo e se conhece, isso só tem pontos positivos, né? Porque você trata o que precisa tratar, você sabe onde você quer chegar, você até no profissional, você faz as atividades sabe, com mais afinidades, você busca coisas que você sabe que vai vir de encontro ao que você quer, ao que você deseja. São várias coisas, e nas relações humanas também. Quando você se conhece, você passa a conhecer o outro também, porque muitas vezes você errou, você erra, você trata aquilo com você, em você, você vai olhar de forma diferente para o outro também. Essa questão de conhecimento, gente, é muito importante. Alguma de vocês aqui achava que se conhecia, mas na verdade não se conhecia? Achava que gostava de alguma coisa, mas na verdade não? Porque isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu achava que eu gostava, por exemplo, quando eu era pequena, eu queria muito fazer teatro. O dia que minha mãe me colocou no teatro, gente, eu achava horrível. Eu lembro que eu fiz 6 anos de teatro. Eu parei, eu já era adolescente, já ia fazer 17 anos, eu odiava aquilo. Então eu achava que eu me conhecia, mas com o tempo eu percebi que eu não me conhecia. E isso me fez ter muita cautela na escolha da minha profissão. Porque eu pensava, eu não posso escolher algo que lá na frente eu desista, ou então que eu não gosto, que eu vou acabar sendo infeliz. Eu preciso escolher uma profissão que eu goste, né? Enfim, né? Então, esse conhecimento, ele, de maneira pessoal, ele é muito importante, de maneira profissional e interpessoal, né? Quando a gente trabalha com o outro também. Carol, é Carol? Ou é outro nome? Não estamos te ouvindo. Boa noite, é Gisele. Eu sabia, eu só perguntei. Porque eu tava desconfiada. Cheguei um pouquinho em cima da hora, mas estou aqui, estou amando a aula. Tá bom. Tá bom? E queria também dar minha opinião, Pode que falar. posso falar? Com relação ao autoconhecimento, já até um pouquinho que as meninas falaram também. É importante a gente se conhecer para respeitar também as nossas limitações, porque infelizmente, a gente sempre erra, né? E é com os erros que a gente aprende. Então, a gente vai respeitar nossas limitações e entender melhor a nós mesmos. É isso mesmo, gente, desse jeito. Vanessa, quer falar alguma coisa? Tá quietinha? Tô quietinha aqui, só ouvindo vocês. Tá. Tá. Vou apresentar a tela de novo aqui, só um minuto. Então, agora a gente vai falar sobre grupo social. O que é um grupo social, gente? Olha, isso aqui é interessante vocês prestarem atenção. Eu vou explicar de uma maneira mais fácil, mas se apeguem também esse conteúdo de livro, porque às vezes cai em prova, né? Grupo social é a reunião de 2 ou mais pessoas que trocam ideias, sentimentos ou ações, tendo os objetivos em comuns. Então, tem uma troca aí. Tem conversa, tem uma troca de ideias, troca de sentimentos, troca de opiniões, de ações, de objetivos. As pessoas têm algo em comum ali. Elas estão interagindo, tá? Para ver um grupo social, é necessário que haja interação, né? Ação entre eles. E aí eu trago essa imagem para vocês. Será que essa imagem mostra um grupo social? As pessoas estão juntas ali, mas mostra um grupo social? O que vocês acham?
Eu acho que não. As pessoas estão achando que devido a estar, às vezes, a muitos grupos, muitas pessoas seguindo, né? Como a gente vê hoje, esse negócio de muitos seguidores. Só que relação né, inter e intrapessoal, as pessoas não estão tendo. Exatamente. Porque estão tanto numa tela de celular, É isso aí. né? E estão esquecendo. A gente mesmo vai sentir isso ao longo. Eu acredito que não só eu, mas as meninas também, né? E a Carol, a Andréia, a Vanessa, a gente ia querer com certeza estar em sala, Uhum. né? A gente faz isso aqui para uma adaptação. Mas, né, estamos diante dessa cena aí da tela no celular, mas na realidade a gente queria estar próxima, né, uma da outra, porque é diferente a troca de experiência quando você está próximo. E as pessoas não estão ligadas em celular, em internet, achando que estão criando grupos sociais, mas na realidade está cada um vivendo para si, porque se a pessoa se interessar por alguma coisa do celular, esquece da outra conversando e se apega totalmente no celular. São novas maneiras, né? Nós estamos aqui, por exemplo, nós fazemos parte de um grupo social. Nós estamos fazendo parte de um grupo social. Grupo social qual? Da escola técnica, onde qual é o objetivo em comum? Todo mundo quer terminar o curso, estamos todas estudando, né? Mas na imagem que está aí no PowerPoint, isso não é um grupo social, porque não está tendo interação entre as pessoas. Elas estão ali alienadas. Eu pensei, quando eu estava montando o slide, eu vou colocar uma imagem de pessoas na mesa jantando, cada uma com seu telefone. Porque isso acontece. As pessoas saem, vão passear, né? E ficam grudadas no telefone. Mas eu pensei, não, porque se for uma família, ela é um grupo social, mas naquele momento ali, elas estão alienadas. Então eu pensei, eu vou procurar uma fila onde as pessoas estejam mexendo no telefone, porque ali elas não estão interagindo. Por isso que eu coloquei essa imagem aí. A gente precisa até tomar muito cuidado, porque é como você falou, as relações estão se esfriando, né? É tudo muito momentâneo e parece às vezes até um pouco falso, né? Por conta de redes sociais, as pessoas, né, acreditam que elas são muito amadas, que elas têm uma vida muito, outras pessoas podem ter uma vida muito fácil, ou então uma vida muito feliz, mas a gente nunca sabe o que está na vida verdadeira, né? No real daquela pessoa, o que a pessoa realmente passa, o que ela sente, porque nas redes sociais a gente não costuma postar muita coisa triste, né? A gente posta só as nossas coisas, só felicidade, o dia, ai, acordei, o dia tá lindo. Claro que não, às vezes tu não queria nem sair da cama. Então, É verdade. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com essas novas relações interpessoais, intrapessoais e interpessoais, né? E é isso, gente. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, como conhecer a si mesmo? A gente precisa se conhecer para a gente poder conhecer o outro, né? Ajudar os outros, fazer amigos, né? Conquistar as pessoas. Tá? E aqui eu trago uma frase de Aristóteles para vocês, muito, muito antigo, para a gente ver como esse conhecimento, né, e esse estímulo ao autoconhecimento é antigo. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Por quê? Por que ele diz isso? Porque você vai se conhecer, você vai se colocar no lugar do outro, você vai ter empatia, você vai saber o que é certo e o que é errado, só conhecendo, né, a você. E aqui eu trago essa relação eu versus o outro, porque tudo isso tem a ver até com metas de vida. Porque, olha, quem sou eu? Perturbadora para muitos, esta pergunta nos remete, ou seja, nos faz lembrar, nos faz pensar a essência do nosso ser. E por que ela é perturbadora para muitos? Porque muitos podem até lidar com questões filosóficas e existenciais. Quem sou eu? E se perguntar e se olhar na frente do espelho. Eu já vi gente que, quando a gente se pergunta, né? Eu já vi pessoas falando que quando se perguntavam muito quem sou eu e paravam na frente do espelho para se olhar, tinham uma coisa chamada despersonalização. Elas ficavam pensando, gente, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Da pessoa não se reconhecer mais. Então, por isso que é perturbadora. É uma pergunta perturbadora, porque tem a ver com questões existenciais mesmo, tá?
E respondendo ao questionamento, você poderá conhecer os seus potenciais e áreas a serem melhoradas. Então, todos nós temos uma coisa que nós somos muito bons e que ninguém no mundo é melhor do que você. Você é o melhor no mundo em alguma coisa, sabe? E quando a gente se conhece, a gente passa a conhecer os nossos potenciais, as nossas habilidades, e tem áreas que nós não somos tão bons, que nós precisamos melhorar. Não é que nós somos incapazes, nós não vamos conseguir melhorar nunca, nós podemos melhorar, né? A gente passa a se conhecer o lado bom, o lado ruim e como que a gente pode fazer para melhorar, tá? E até mesmo irá aumentar a qualidade de vida. Porque imagina, se você for tentar ser melhor 1% pelo menos todo dia, quando chegar no final do ano você vai ter sido muito bom. Se você melhorar um pouquinho que seja, se você dividir a sua vida e as suas tarefas e tudo que você for fazer em micropassos, né, e tentar mudar e tentar melhorar e sempre tentando ser melhor, né? Cada um de nós traz um conjunto único de características. É a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Precisamos conhecer isto muito bem, na busca de nossas metas, na busca de fazer a diferença. Porque pensa, se você se conhece e você pensa, gente, eu nunca consigo fazer atividade física, e você começa a achar que isso é uma área da sua vida que você precisa melhorar, você começa a se conhecer. Não, o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu vou malhar todo dia 5 horas da manhã. E no começo você pode achar que vai dar tudo certo, que você está muito motivado. Tô dando um exemplo, tá, gente? E por que não você começar de outra maneira? Por que você não começa caminhando 10 minutos por dia? Então, sabe, essa questão de se conhecer vai além de você saber que se você começar de uma maneira muito radical, talvez você vai desistir, né? Conhecer os seus gostos, conhecer que você não vai aguentar acordar todo dia 5 horas da manhã, né? Ou então, se a pessoa quer fazer um curso de noite todos os dias, será que ela vai aguentar? Ou vai chegar no meio do caminho, ela vai perceber que aquilo ali foi só fogo de palha, ela vai desistir, e na verdade não era aquilo, então ela desanimou. Teria sido mais fácil ela começar um curso semipresencial, ou então um curso à distância, né? A gente passa a se conhecer e assim a gente consegue alcançar as nossas metas, né? De estudar, fazer atividade física, arrumar a casa, acordar cedo. Podem ser metas, qualquer meta, metas da nossa vida. Alguém quer compartilhar algo? Uma meta de algo que sim que precisa melhorar? Não? Eu quero falar de uma experiência que eu tive sobre um pouquinho do que você disse, sobre emagrecer, né? Eu tive minha filha, eu engordei, né? Porque todo mundo engorda quando tem filho. E eu, assim, tive várias fases, né? Primeiro emagreci muito porque amamentei. Minha filha mamava bem de 1 em 1 hora. E depois que ela ficou maiorzinha, eu engordei, né? E aí eu queria emagrecer. E assim, eu cortei coisas bobas, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em tomar certas decisões na vida, seja em que assunto for, porque elas só imaginam assim, uns passos muito grandes, né? E aí eu falei, bem, eu tenho problema de colesterol, triglicerídeo não estava muito legal, e como isso é genético, eu vou cortar pão, mas eu vou comer no fim de semana, porque como é algo que eu gosto, eu vou cortar durante a semana e vou comer ele no fim de semana, porque eu adoro pão. E vou diminuir o tamanho do meu prato à noite, porque eu trago essa coisa comigo desde que eu morava com os meus pais, de jantar. Eu vou trocar só o prato. Vou botar um pouco menor. Eu fiz só isso. Eu fiz só isso. E eu emagreci e tô até hoje magra. Lógico que ao longo do tempo eu fiz mais outras coisas.
Mas só essas duas coisas que eu fiz já impactou bastante no meu objetivo, sabe? Todo mundo me perguntava assim, tinha gente que me perguntava até assim, fez bariátrica? Ai, você parece até que fez bariátrica. E não foi. Foi poucas coisas. Uma outra coisa também que eu sempre me perguntei assim, será qual é a minha missão na vida? Qual é a minha missão? Qual é o meu dom? E sempre as pessoas me disseram do meu abraço. Às vezes você acha que teu dom é um treco tão mirabolante, sabe? Você tem que ser, sei lá, você tem que ser um administrador, quando às vezes você tem que ser um técnico secretário escolar. É o seu dom. E as pessoas procuram uns passos tão maiores e ele pode estar em coisas pequenas que você faça no seu dia a dia. A sua importância pode estar nesse abraço, sabe? Em outras coisas. Nossa, muito legal que você compartilhou aqui. Quem aqui já fez dieta e não deu certo? Gente, eu já fiz. Toda errada. Eu tentei uma vez cortar o pão, do jeito que você fez, mas nossa, foi muito difícil. Eu acho que eu fiquei muito irritada, não deu certo. Não deu certo. Essa questão de se conhecer é muito importante, tá vendo? Pra gente saber até onde a gente consegue. Porque às vezes a gente vai fazer. Eu já fiz dieta. A gente quer ser muito radical. Você sabe lá no fundo que você não vai conseguir aquilo, entendeu? É tudo fogo de palha. Então, é muito importante essa questão de autoconhecimento, porque quando você não alcança as suas metas, você pode se sentir assim, um inútil, eu nunca consigo, eu nunca vou conseguir nada, eu nunca consigo o que eu quero, eu nunca vou ter aquilo que eu quero, né? E isso se amplia para qualquer área da nossa vida. É muito até preocupante. Bem, vou continuar aqui. E aqui tá um pouco maior, porque eu quis colocar, eu achei que era tudo, o assunto era muito parecido, então eu coloquei tudo junto, que eu vou lendo e vou explicando, tá? Para você se conhecer, avalie como observador imparcial, ou seja, você vai se observar, o papel que você exerce, né? Pai, mãe, filho, irmão, tio, amigo, chefe, aluno, professor, esportista, músico. Então você vai analisar o seu papel, como se você estivesse de fora. Por que você exerce esse papel? O que levou a cada um deles? Por que você exerce esse papel? O que te levou a estar onde você está? A escolher, ter as escolhas que você teve, né? Considere o que você realmente gosta de fazer e aquilo que você faz por obrigação, por usos e costumes ou pela sugestão e imposição de outros, né? O que você faz que você gosta muito? O que você faz porque você é obrigado a fazer, porque as pessoas te obrigam, né? Te impõem isso. Então, o primeiro passo é a gente tentar olhar de fora, tentar olhar como espectador, né? Se colocar no papel, você se colocar no papel de espectador da sua vida para você analisar de fora. Quando a gente analisa de fora, é muito mais fácil da gente entender quem a gente é. Mais uma dica para quem quer fazer a diferença: nós estamos sempre descobrindo dimensões novas do nosso ser. Não acredite muito quando alguém lhe disser que você não tem potencial para determinada função. Na verdade, os nossos potenciais são probabilidades de, no futuro, colocarmos em ação o que está dentro de nós. Então, às vezes, você, por exemplo, tem potencial para tocar piano. E aí as pessoas, você fala, cara, eu queria muito tocar piano, meu sonho é tocar piano. E as pessoas falam, mas você não tem jeito para piano, não. Não, quem sabe do seu potencial é você. E mesmo que você tenha um potencial, não vai adiantar se você não colocar em prática. Você precisa estimular as suas competências e habilidades para que você alcance aquilo, né? Para você realmente, né, ter potencial e colocar aquilo em prática, né? Precisa ter atitude. Né? Então, potenciais são probabilidades de, no futuro, colocarmos em ação tudo que está dentro de nós. E esta é uma imensa e inexplorada área. A gente não tem noção das possibilidades que podem existir dentro da gente. Portanto, confie na sua intuição e vá em frente.
E aqui eu trago para vocês 10 mandamentos das relações humanas, tá? Antes, eu só vou dar uma olhada aqui no livro. Peraí, vou compartilhar o livro com vocês. Aí eu falo a página. Peraí, tá? Página 8. O livro não está numerado, não, Vanessa. Qual que é o início de... Ah, tá. Aí vocês vão encontrar uma página escrita objetivo. Sim, sim. Aqui, olha. É entre essas duas páginas que a gente vai fazer a leitura agora, tá? Ah, sim. Acho que eu achei aqui. Vou começar então, tá? Gente, vocês querem que eu compartilhe? Vocês têm o livro aí em PDF para acompanhar? Mas também vocês vão acompanhando comigo aqui, né? Tá, vamos lá então. É sempre bom lembrar que falar do ser humano é algo complexo e subjetivo, porque pessoas são essencialmente diferentes. Essas diferenças são resultantes de uma rede enorme e intrincada de situações que se desenvolvem ao longo do nosso crescimento. E aí, gente, a gente tem muita influência da família, da escola, das relações sociais que a gente tem, da cultura, né? A gente vai se construindo e reconstruindo ao longo do tempo, e com o passar desse tempo, a gente vai estabelecendo os nossos gostos também. Então, as pessoas nunca vão ser iguais, tá? Isso está aqui, olha. Influenciada pela escola, amigos, famílias de vizinhos, famílias de amigos, vizinhos, clubes, além de exemplos fornecidos pelos pais e outras pessoas que servem de referência para cada um de nós. Então, a gente sempre vai ter um pouco da mãe, ter um pouco do pai, tá? Porque são os nossos exemplos desde pequenos, tá? A mistura desses aspectos com elementos genéticos e hereditários são responsáveis pela definição de como as pessoas são. Daí a importância de buscarmos o nosso autoconhecimento e procurarmos conhecer o ser humano. Então, a gente nunca vai ser igual a ninguém. A gente pode ter afinidades, gostos parecidos, mas nós nunca vamos ser iguais ao outro, tá bom? E não é bom que a gente seja igual, porque senão fica muito chato. Então, ó, para começar, este é um tema delicado que exige de cada um de nós, antes de tudo, muito respeito com as pessoas. Sem respeito pelo nosso semelhante, um bom relacionamento interpessoal não será possível. Por exemplo, é preciso ter em mente de que nós não somos câmeras nem gravadores que filmam, fotografam e gravam uma determinada situação, tal qual se apresenta em um determinado e exato momento, quando fotografada ou filmada. Por sermos seres humanos diferentes uns dos outros, costumamos ver as pessoas e situações que vivemos da forma como fazem sentido para nós, de acordo com os nossos vícios e o hábito que temos de ver as pessoas e o mundo, e não necessariamente da forma como a realidade se apresenta. Então, gente, isso aqui é muito falado em sociologia. Por quê? As pessoas passam a ter preconceito. O que é um preconceito? É um pré-conceito. A pessoa passa a ter um conceito antes dela saber, dela conhecer, ela passa a ter um preconceito. Exemplo, isso é muito comum por conta das culturas que são diferentes. É comprovado de maneira sociológica que um indivíduo dentro de um país, por exemplo, o Brasil ele é muito vasto. Então, a cultura carioca ela é muito diferente da cultura lá do Amazonas. Né? Enquanto a gente aqui, as pessoas têm um carnaval com escola de samba e mulheres com pouca roupa, aquela coisa toda, e lá no Amazonas, em Parintins, eles fazem comemorações com boi bumbá, com fantasias, mas tem toda uma questão indígena ali, né?
Acho que travou, né? Eu acho que travou sim, Andréia. Não sei se ela já percebeu lá que travou. Ah, tá. O online tem dessas coisas, né, meninas? Não tem jeito, às vezes depende da internet, né? Verdade. É Eu trabalho complicado. em home office, né? Em reunião também é assim mesmo. É, tem hora que trava, tem hora que não vai. É a internet de outro que caiu. É É assim assim mesmo. mesmo. E não deve ter muita pretensão de voltar por enquanto, não, né? As aulas presenciais. Aonde eu trabalho, eu acho que não volta mais, não. Eu trabalho em escola também. Não tem nem como saber, porque também está vivendo um dia de cada vez. Escola em Macaé já está voltando, né? A particular, não sei se todas estão voltando, mas eu vi umas das escolas particulares em Macaé voltando. Eles De acabam criança. voltando, mas aí dá 2, 3 dias fecha. Eu estava vendo a reportagem falando de Friburgo, Petrópolis. Andou abrindo também, mas muito pouca criança está indo. Em Macaé Mas tá, escola tá... técnica, Oi, Oi? Carol. escola técnica disseram que iria voltar agora em junho, né? Será? Lá onde eu trabalho, tomara, né? Se não mudar o decreto de novo, pelo menos aqui em É. Rio das... Em Niterói, essa semana, acho que já iam começar a vacinar o pessoal da educação. Eu não sei como está a questão aqui em Rio das Ostras, mas em Niterói, o pessoal da educação já ia começar a ser vacinado lá. Lá no Rio eu tenho uma amiga que trabalha com a gente lá do Rio, né, da nossa unidade no Rio. Ela falou que hoje ela já seria vacinada. Ah, que bom. Aí eu Não vê hora. creio, se não estourar nenhuma variante aí, que não vai, É, que a gente não aguenta mais isso. se Deus quiser. Eu acho que eu acho que volta. As aulas eu acho que deve voltar, né? Se o pessoal for vacinado, acho que volta mesmo. Ah, eu queria tanto. É, Minha filha é muito ansiosa, assim, muito agitada. Ela tem que voltar a estudar. as crianças já não devem estar aguentando mais, não. Lá a gente vê as mães falando também, eles já estão, assim, muito ansiosos para voltar. É um ano, né, gente? Ah, eu, Um ano. eu É não muita aguento coisa. mais tudo ao mesmo tempo, gente. Ai, meu Deus. É É trabalhando aqui complicado. no computador, é ela me chamando, eu tendo que É sair para resolver assim, é nada. complicado. Mas vamos ver como vai ficar. Os leitos aqui eu acho que já estão em 100% de novo, acho que UTI, ou CTI, alguma coisa assim. E o outro está crescendo também. Aí vamos Aí ver, fala que começa a não ter leito, aí eles não abrem, né? a bandeira, a cor da bandeira do nosso município não mudou, não, tá? Desde março tá vermelha. A gente nunca saiu do vermelho. Tá vermelha. Ai, gente, ninguém aguenta mais isso, não. É Não tá uma fácil, não. loucura, né? Olha, meu Parece, cabelo cai de bolo. é Meu cabelo assim cai. mesmo. Ah, Não tá fácil, fora que não. assim, a gente, tudo isso traz muito sentimento. Aí nos chega um monte de notícia dos amigos. Tá me Já ouvindo? chegou. É, voltou. Ai, Sim, gente, que raiva, minha internet caiu. Que raiva.
Fiquei nervosa, não sei nem onde eu parei. Porque quando eu vi que todo mundo travou, eu falei, gente, será que eles estão me ouvindo? Eu fiquei, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês ouviram eu perguntando isso? Não, eu não Não? vi, não. Eu corri pra cá pra sala Não. pra mexer nas coisas. Aí eu vim pra sala agora, pra ver se melhora. Até liguei A aqui. gente aproveitou para fazer um grupo social aqui, a gente interagiu uma com a outra. Entendi. Que bom que vocês aprenderam, então. Bom, vou continuar aqui. Peraí. Você estava falando do preconceito, aí você Isso, falou até da cultura, né, diferente do Rio de Janeiro. isso. É muito, como eu estava dizendo, né? É muito comum não participando da cultura por completo, porque não tem como a gente conhecer, a gente pode até conhecer, mas não tem como a gente participar de todos os elementos da cultura de um lugar. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, nós temos aqui a nossa cultura, nós temos os nossos hábitos, né? Como diz aqui no texto, ó. Por sermos seres humanos diferentes uns dos outros, costumamos ver as pessoas e situações que vivemos da forma que fazem sentido para nós, de acordo com os nossos vícios. E o hábito que temos de ver as pessoas e o mundo não necessariamente da forma como a realidade se apresenta. Então, a gente pode olhar o mundo da maneira que faz sentido para a gente. Exemplo, lá na China tem gente que come uns animais que para a gente pode ser estranho. E é muito comum, ainda mais agora por questão de pandemia, as pessoas terem total preconceito com os chineses. Mas porque isso não faz sentido para a gente. Porque nós não fomos criados assim. Assim como os indianos, o pessoal que vive lá na Índia, não faz sentido para eles matar vaca. E aqui no Brasil as pessoas fazem isso. Porque foi a maneira que eles foram criados. Conseguem entender? Então, o texto fala sobre isso, né? Nós não fotografamos com os nossos olhos exatamente o que vemos. Constantemente respondemos a impulsos e sugestões que possuem algum significado. Então, às vezes, você está vendo uma pessoa comendo barata. Um chinês comendo barata. Não sei se eles comem barata, estou dando um exemplo. Eu vi um vídeo de umas meninas hoje competindo, assoprando a barata assim. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Vi no Instagram, gente. Estavam assoprando para ver para onde a barata ia na boca. E eu pensei, gente, eu não vejo meu brasileiro fazer esse tipo de coisa. Mas por quê? Eu não estou vendo com os meus olhos. Eu estou vendo com o meu pensamento. Eu já estou colocando uma opinião ali em cima. Então, ó, constantemente respondemos a impulsos e sugestões que possuem algum significado. Vemos o que queremos ver ou o que necessitamos ver. Não vemos as pessoas tal como elas são, mas sim as percebemos de acordo com o que elas significam para cada um de nós. Então, às vezes, a pessoa lá que mora lá na China, ela passa uma situação tão difícil que ela precisa ingerir proteína de alguma maneira. Então, ela encontra proteína, né, em animais que para a gente não são comuns. Então, essa talvez seria uma maneira de eu ver o mundo exatamente como ele é, e não de eu colocar alguma opinião em cima daquilo dali. Tá? Analisemos nossa interpretação do mundo. Aqui, ó. Analisemos nossa interpretação do mundo em que vivemos e, particularmente, tudo e todas as pessoas com as quais nos relacionamos. Inicialmente, organizamos o mundo segundo conceitos ou categorias. Dizemos que existem coisas quentes e frias, boas e ruins, sensíveis ou complexas. Cada um desses conceitos pode ser considerado de acordo com a dimensão através da qual podemos oferecer nossa contribuição com o mundo. Algumas parecidas, outras diferentes. Por quê? Porque eu tenho a minha opinião. Aquilo que é bom para mim, talvez não seja bom para você. Aquilo que é ruim para mim, talvez não seja ruim para você. Aquilo que é frio para mim, talvez para você seja quente. E vice-versa, tá bom? É muito comum isso, gente. Né? A gente, às vezes, olhar com um olhar de pensamento, né? E não olhar as coisas da forma como elas são.
Um outro exemplo bobo. O pessoal que vive lá no sul, às vezes 20 graus para eles não é frio, mas para gente que mora aqui no Rio de Janeiro é. Então, às vezes eu vejo na internet as pessoas, vocês são muito friorentos, que não sei o quê, julgando, né? Eles estão interpretando a partir do olhar que eles têm para o mundo, né? Eles estão interpretando a partir do olhar deles, não do nosso olhar, tá bom? Ó, vou para esse parágrafo aqui agora. A questão da comunicação entre as pessoas é hoje um aspecto que ganha destaque por sua relevância na qualidade de vida. Porque... Oi, pode falar? Alguém falou? Ah, tá. Vanessa. Vou precisar dar uma saidinha aqui, já volto. Minha bebê tá chorando. Vou botar ela pra dormir, tá? Tá. Por que essa questão de comunicação ganha muito destaque? Né? Porque, gente, as pessoas hoje não querem se comunicar, não. Elas acham que a opinião delas é a única correta, elas não querem dialogar, não querem saber ouvir o outro. A gente precisa saber ouvir, né? Se colocar à disposição do outro para ouvir, para falar, ser ouvido também. E às vezes as pessoas não aceitam, né, a comunicação. Elas acham que só elas estão certas, que não existe esse debate, não, essa questão não existe. E isso precisa acontecer, porque é na troca que o ser humano aprende. A gente não é bicho que vive em zoológico. A gente precisa da comunicação. Nós somos seres sociais, né? Tá até aqui dizendo, olha, não raras vezes assistimos assustados episódios nos telejornais expondo situações corriqueiras. É algo que tá caindo na rotina, né? Próprios do cotidiano que terminam em ações violentas, chegando por vezes às últimas consequências. Do mesmo modo, assistimos conflitos que envolvem até os órgãos responsáveis, eles próprios pela segurança. Então, gente, quantas vezes nós já assistimos nos jornais crimes no trânsito, onde não houve diálogo, não houve comunicação, a pessoa pegou uma arma e matou o outro ali, né? Às vezes a gente vê Cidade Alerta, às vezes a gente coloca esses jornais, Record, Band, eu nunca sei a diferença. A gente coloca, a gente vê, não sei quem matou o vizinho, né? Por conta de pão, por conta da campainha. São coisas banais, porque não tem comunicação. E isso tem um embasamento teórico na psicologia e na sociologia. Hoje em dia, né, antigamente, as pessoas atribuíam a culpa de tudo para Deus, né? Na época medieval. E com o passar do tempo, houve a questão de modernismo, pós-modernismo, e a gente está num período pós-moderno. Então, as pessoas hoje, o que elas acreditam? Elas não atribuem nada a Deus. A maioria, tá, gente? Estou falando da maioria da população mundial. Elas não atribuem o porquê das coisas para Deus. E elas também não atribuem o porquê das coisas para a ciência. Porque as pessoas hoje em dia entendem que tudo é muito falho. Então, para o que elas vão colocar o porquê das coisas? Elas vão colocar o porquê das coisas nelas mesmas. É o que eu acho, é o que eu penso, porque eu sou livre para pensar o que eu quiser. E as pessoas precisam respeitar a minha forma de pensar. Tem muitos teóricos que até afirmam que isso é um problema no sentido... Deixa eu vir aqui para a mesa. É um problema no sentido que a gente não pode acreditar mais em nada. Porque eu não posso acreditar na igreja, eu não posso acreditar na ciência. Eu tenho que acreditar em mim. E se eu não quiser acreditar em mim? Você é livre, porque a gente é livre para acreditar naquilo que a gente quiser. Conseguem entender o quão conflitante a gente vive hoje? É muito conflitante. Enfim, tudo isso vai delineando um formato social preocupante, onde o imediatismo, ou seja, as pessoas querem tudo na hora, querem tudo naquele momento, né? A intolerância com a dificuldade, as pessoas não aceitam, elas são intolerantes, seja em que grau for, vão assumindo a tonalidade predominante nas relações pessoais. Então, as pessoas querem ser respondidas na hora, as pessoas querem que todos aceitem o que ela pensa, né? Todos aceitem as suas opiniões, tá? Não aceitam estar erradas. Bem, isso nos remete, nos faz lembrar, né, a perguntas essenciais.
O que foi que houve com a dádiva da fala? Em que momento deixamos de utilizar recursos que não são próprios para nos comportarmos de modo irracional? Quando foi que a conversa, a velha e boa conversa, saíram da pauta do nosso dia a dia, deixando um espaço sem regras dentro da dinâmica social? Apontar o dedo para a sociedade, tratando-a como a sórdida, falida e hipócrita, classificando-a severamente como vilã da história, de nada nos ajudará, uma vez que a sociedade é a reunião das pessoas e, portanto, nos inclui definitivamente, tornando-nos elementos integrantes e participativos dentro dela, sendo de modo proativo ou não. A sociedade, portanto, não é uma entidade, um ser, mas é a reunião das pessoas, e estas sim, que determinam as características que a sociedade terá. Então não adianta a gente eu falar com vocês, a sociedade hoje em dia é assim. Mas o que eu sou? O que vocês são? O que vocês pensam sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você quer pensar assim? Você gosta de pensar assim? Você gosta que a sociedade, que o grupo pense assim? Porque é a própria sociedade, são as pessoas que determinam essas características, determinam como que essa sociedade vai ser, né? Então, às vezes, a gente não pode errar nesse sentido, a gente não pode se entregar para ser como os outros, né? Então, ó, se desejarmos uma sociedade diferente, teremos que mudar as pessoas, a maneira de pensar e sentir, para que possa alterar a conduta, já que são essas maneiras de ser que determinam o comportamento do ser humano. Sem dúvida, a linguagem é a principal forma de comunicação e transmissão do conhecimento. Então, a linguagem aqui não é só falar, né? Não é só língua, né? Língua portuguesa, língua inglesa, língua francesa, não é só língua, é linguagem, né? Quando as pessoas se comunicam, são as formas de comunicação, né? Abrange tudo, linguagem. Então, ó, sem dúvida, a linguagem é a principal forma de comunicação e transmissão do conhecimento, ideias, crenças e até emoções. Sua expressão no processo do relacionamento social é determinante. Vou para outra página agora. No meu PDF, está marcando página 9. Tá? O convívio coletivo garante a saúde do grupo e enriquece, sobremaneira, o indivíduo que se dispõe a dedicar-se na arte da conversa. Então, olha só o que. Vamos tentar entender a frase. Olha, o convívio coletivo garante a saúde do grupo. Ou seja, o grupo ele vai ficar bem se as pessoas, né, conviverem numa boa. E enriquece de sobremaneira, ou seja, enriquece muito o indivíduo, ou seja, aquela pessoa que se dispõe a dedicar-se na arte da conversa. Pensa, num grupo sempre tem alguém que se subsai. Essa pessoa é aquela que conversa com todo mundo, é aquela que escuta o outro, que faz amizade. Então, enriquece sobremaneira o indivíduo que se dispõe a dedicar-se na arte da conversa. Conseguiram entender? Aquela pessoa que conversa com todo mundo, que tem uma boa conversa, que se coloca à disposição para ouvir, para ser amigo de todos, ela vai se enriquecer ali, ela pode ter, como eu posso dizer, boas oportunidades de trabalho, ela vai ter uma visibilidade diferente da dos outros. Então, olha, qualquer conversa, gente, olha, seja ela técnica, acadêmica, social, não importa, é a conversa que se cria o elo que ativa a liga da sociedade. Então, quando aqui, olha, muito importante a gente ler isso aqui. Quando falamos em comunicação interpessoal, podemos pensar em pontes. Criar pontes entre os corações, né? Segundo o autor, olha, me parece uma maneira simples de compreender a questão. Quanto mais ponte criamos, mais opções teremos por onde transitar. Lembrando sempre que cada qual passeia pelas pontes sem aprisionar ninguém no seu território e nem abandonar o seu em detrimento do outro. Este ir e vir entre o coração das pessoas é, em verdade, a base do movimento social autêntico.
Quando as pessoas convivem dentro desse trânsito, parece haver naturalmente harmonia e entendimento. A conversa é o meio no qual dispomos a nos fazer entender. Possui regras que asseguram um bom desempenho, de modo a facilitar as relações interpessoais. Então, gente, isso é muito importante porque isso nos diferencia dos outros animais, né? As pessoas às vezes gostam de falar, não, porque o cachorro pensa assim, o cachorro ele pega a bolinha, o cachorro me entende. Mas aqui a gente está falando de diálogo, de empatia, de criar pontes, de se colocar um no lugar do outro, né? De escutar, de ouvir, de dar atenção, tá? De liderar, encorajar, tudo isso. O primeiro passo para interferirmos na sociedade e instaurar, em definitiva, a harmonia nas relações é investirmos na comunicação, praticar a arte do diálogo e recuperar a dignidade da nossa espécie, que é a única entre os animais apta a compreender e ser compreendido. Foi o que eu falei, né? Nós somos os únicos, tá? E essa questão de diálogo, ela precisa ser bem trabalhado, porque hoje a gente tem um problema social, que é a falta de diálogo. As pessoas não querem mais dialogar, elas não querem mais debater opiniões. A gente vê muito isso em questões políticas, quando a gente quer conversar sobre política. Já chegou o momento, falar um pouco da minha opinião, já chegou o momento de eu ficar em dúvida em quem votar. Isso aconteceu comigo. E aí eu buscar respostas, tanto de um lado quanto do outro. E eu querer conversar com as pessoas sem debater, eu só querer aprender. Por que esse lado é bom? Por que esse lado é ruim? Por que esse lado, sabe? E as pessoas, elas querem, muitas das vezes, impor opiniões sobre o outro. Elas acham que só elas estão certas. Então, a gente passa por uma época que as pessoas não sabem mais conversar. As pessoas querem impor opiniões, elas querem fazer você engolir as opiniões delas. Elas não querem conversar com você e tentar te convencer, argumentar. Elas não sabem mais argumentar. Quando elas começam a perder nos argumentos, elas desistem e começam a te ofender. Elas veem que elas não estão conseguindo, ao invés de elas cederem e falar, não, você está certo. Então, a gente tem um problema social, tá? Muito grande em questão relacionada ao diálogo. Gente, por que vocês estão estudando isso? Vou aplicar isso. Vocês vão trabalhar com o público, né? Vocês vão trabalhar em secretaria, vocês precisam compreender essas relações, tá? Até porque vai ter muita gente, vão ser pais, vão ser professores, vão ser alunos. Vocês precisam compreender o porquê dessas relações para poder lá na frente vocês acolherem essas pessoas, né? Entenderem o porquê delas agirem assim, tá? Já vou terminar. Cadê? Da parte do poder da palavra aqui, olha. Não se pode negar que a palavra exerce poder sobre nós. Bom lembrarmos que, além da palavra em si, a forma como ela é pronunciada, a tonalidade que se usa para proferi-la traz reações também próprias que se manifestam no comportamento. Isso aqui é muito importante, gente. Portanto, a gentileza, docilidade, aspereza, impaciência, enfim, a forma como se fala algo a alguém traz sempre resultados compatíveis à sua natureza. Por que a gente está lendo isso aqui? Isso aqui é muito importante. São mandamentos para a gente conversar com as pessoas. Quando a gente trata os outros bem, aquilo vai voltar para a gente de alguma maneira. A palavra, ela exerce um poder sobre a gente. Quando a gente escuta palavras boas, nós ficamos bem. Se a gente ficar perto de pessoas que só falam coisas ruins, nós vamos ficar mal. Então, a gente precisa estar ao redor de pessoas que pensam positivo, que falam coisas boas. E até quando a gente vai falar com outras pessoas, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, em relação à forma como a gente fala, né? Porque a palavra, ela pode te destruir e também ela pode te ajudar, ela pode edificar você, né? Existem crianças, pessoas,
já trabalhei em escola, que as crianças não eram ruins em determinados assuntos, porém, em determinadas disciplinas, mas elas tinham dificuldade porque as pessoas em casa falavam: ah, você é burro, você não sabe nada, né? Então, a criança, às vezes, ela levava aquilo. E muitos adultos hoje têm traumas de infância, porque às vezes os pais falavam: ah, você nunca vai ser nada, você é o pior de todos, você não era desejado. Gente, isso é muito comum, tá? E agora eu vou apresentar, depois vocês podem terminar de ler, tá? Esse conteúdo no livro, para a semana que vem a gente debater. E eu vou apresentar para vocês os 10 mandamentos das relações humanas. Calma aí. E depois a gente volta para o livro. Ó, os 10 mandamentos das relações humanas. Isso aí também tá no livro de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro mandamento, ó. Fale com as pessoas tão agradável e animador quanto uma palavra de saudação, de amor, de amizade. 2. Sorria para as pessoas. Lembre-se de que acionamos 72 músculos para franzir a testa quando a gente faz assim. E somente 14 para sorrir. Chame as pessoas pelo nome. Para muitos, ouvir seu próprio nome soa como uma música suave. Por quê, gente? Por que isso está aí? Porque chame as pessoas pelo nome. Pensa, você chegando em casa, a pessoa que te chama de amor, ela te chama pelo seu nome, você vai pensar, o que eu fiz? Né? Mas a questão não é essa. Vou ler para vocês um texto muito interessante sobre isso. Vou parar, tá? A parte dos mandamentos, depois a gente volta para lá, para os mandamentos. Ó, se chama O Poderoso Efeito de Chamar Alguém pelo Nome. É um blog muito diferente, olha. O que aprendi na engenharia? Tem nada a ver, né? Vamos ver, ó. Eu peguei a imagem de lá. O poderoso efeito de chamar alguém pelo nome. Você pode até esquecer um evento ou onde colocou a chave de casa, mas sempre se lembre do nome de alguém. Isso muda tudo, o outro importa. Gente, isso é muito verdade, tá? Ó, há alguns anos eu li o famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Alguém já leu esse livro? Alguém já ouviu falar nesse livro? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Vou mostrar para vocês uma imagem dele, ó. Ele, ó, como... Esse aqui, olha. Esse livro é muito antigo, gente. Tá? Quer ver? Ó, vou mostrar a data para vocês. Olha, 1936 que esse livro foi escrito, tá? E para um livro de 1936, eu acho até caro. Eu tenho ele, comprei num sebo, comprei usado, velho, para eu poder ter, porque eu achei muito caro. Na época eu tava vendendo, tipo, 30 e poucos reais, achei caro, eu comprei usado. Enfim, e realmente tem essa parte que ele fala aqui no livro. Olha, alguns anos atrás eu li o famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da autoria do Dale Carnegie. Eu acho que é assim que fala. O livro é bem interessante e superou minhas expectativas. Afinal, eu tinha certa resistência com este título, um pouco sensacionalista. Um dos ensinamentos que mais me marcou nesta leitura foi o fato de que a palavra que uma pessoa mais gosta de ouvir é o nome dela, não importa a língua ou cultura. Guardei isso no meu coração e confesso que tenho feito experimentos sociais a respeito. Os resultados são promissores, a teoria faz total sentido. No refeitório da empresa que eu trabalho, eu até tinha mania de dizer um valeu quando entregava a bandeja à pessoa que faz a lavagem dos pratos. Mas era sempre algo muito rápido e nem sempre ficava atenta a quem estava à minha frente. Até que um dia algo diferente aconteceu. De repente, eu entreguei a bandeja
e apareceu um garoto super sorridente, que desejou boa tarde, pediu para dar aquele joinha no display de pesquisa de satisfação, uma simpatia em pessoa. Então a pessoa pediu, me avalia lá, não esqueça de avaliar meu trabalho, dá um joinha lá no display da pesquisa de satisfação do meu trabalho. Eu perguntei o nome dele, guardei comigo. Expressar nossa humanidade tem esse efeito, cativa. Esses dias eu fui entregar minha bandeja e ele estava lá. Quando entreguei meu prato, eu disse: valeu, fulano. Ele parou, me arregalou os olhos, ficou sem reação. Indignado, ele me questionou: como assim? Você sabe meu nome? Sim, fulano, eu disse. E dei um sorriso. E ele sorriu também. Foi um sorriso vibrante mesmo, tipo o cara está rindo na capa deste texto. Esse aqui, né? Eu botei lá no slide. Às vezes, nos acostumamos tanto com a crença que somos invisíveis, que quando alguém simplesmente diz nosso nome, isso nos recorda do impacto e da importância que temos. Como líderes, esse papel também é nosso. Fulano não esperava que eu soubesse o nome dele, porque talvez ele já foi ignorado algumas vezes. Mas saber o nome dele foi a forma que eu encontrei para ratificar o meu agradecimento de que, sim, ele faz a diferença. Quando você lembra o outro o tanto que ele importa, isso se conecta com a nossa busca de viver algo que faça sentido e até mesmo supre a nossa necessidade humana de significância. Lembrar que o outro importa traz mais realização, satisfação e motivação em realizar aquela tarefa. É o que eu acredito. Recentemente também, recepcionamos novos moradores da área. Um dia, eles estavam reunidos e eu apertei a mão de cada um, mencionando o nome deles. E eles ficaram impressionados, simples e unicamente porque eu lembrava dos nomes de cada um. Chamar alguém pelo nome é um gesto muito simples e poderoso. Ratifica que o outro importa. Eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu não tenho vergonha de dizer isso, até porque minha agenda é uma companheira inseparável. Mas se tem algo que eu já conversei com meu cérebro e coração, é que o nome do outro eu não esqueço. Eu posso até esquecer um evento ou a chave de casa, mas eu faço questão de lembrar o nome de todos que eu já me conectei. E eu descobri que isso muda tudo. O outro importa. Muito legal. O que vocês acharam do texto? Muito chato? Não, eu gostei muito. E realmente lembrar do nome da pessoa faz diferença. Porque eu já passei por isso, né? Então, quando a pessoa lembra meu nome, isso faz diferença, sim. É verdade. Eu já esqueci o nome das pessoas também. Fiquei com muita vergonha. Gente, só um minuto. Vou pegar meu carregador aqui, que meu computador tá prestes a desligar. Na hora que eu vim correndo pra sala, eu fiquei nervosa, larguei o carregador lá. Só um minutinho. Pronto. Tatiana, pode falar. Você queria falar? Não, eu também gostei bastante do texto. Esse negócio de chamar pelo nome, assim, realmente, eu trabalho em secretaria de escola já há 7 anos. Então, assim, quando às vezes eu tenho que ligar para alguma mãe, alguma coisa, eu noto quando a gente já fala o nome, a pessoa fala assim, me conhece. Às vezes eu estou vendo na ficha, não são pessoas que às vezes eu nem sei quem são, né? Porque muitas vezes a gente lida mesmo só de falar ou vão um pouco lá. Mas às vezes pegando o telefone, pegando a ficha, ligando e falando o nome que está ali da mãe, como faz diferença? É muito diferente do que você lidar com ela ali simplesmente como uma responsável pelo aluno. A gente está lendo o nome, mas cria uma pessoalidade de você estar falando com ela muito grande. Faz uma diferença muito grande quando a gente chama pelo nome. Talvez duas coisas aí. A primeira é que quem trabalha em escola trabalha com muita gente. Então, realmente pode ser difícil de você lembrar o nome de todo mundo, né? Mas só o fato de você falar o nome dela, da mãe, né? Ou então do pai, da família ali,
vai se sentir acolhida, porque você quando trabalha em escola, você trabalha com vidas. É diferente de qualquer outro trabalho, gente. Porque escola não tem como você tirar o produto, pegar de volta. É algo que não, sabe, é até difícil você considerar a escola como empresa, assim, é até difícil, porque é um produto que não tem como você pegar de volta, que é o ensino, né? O estudo que você está dando para aquela criança e tudo mais, para aquele adolescente. Então, é muito humano você falar o nome das pessoas estando trabalhando numa escola. Porque a pessoa vai pensar, ah, tá, ela conhece, ela sabe quem eu sou, ela sabe quem é meu filho, né? Ela traz um pouco de acolhimento. Quer falar, Andréia? Não? Tá. Vou continuar então, meninas. Peraí. Tá. Seja amigo e prestativo. Se você quiser ter amigos, seja amigo. Acredite na forma da união. Então, se hoje você olhar para o seu futuro aí, olhar para o seu presente, ver que você não tem amigos, para você ter amigos, você precisa ser amigo. Você precisa ajudar o outro, né? Você precisa se unir, ajudar mesmo, né? Seja prestativo. Até na hora de conversar, eu lembro que quando eu li esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uma das partes era que o autor falava que você precisa ouvir a pessoa, o que ela tem para dizer. E aí a pessoa vai falar sobre a vida dela, guarda aquilo. Quando você encontrar com a pessoa, conversa, mas e aí? E aquilo que você me contou assim, assim, assim? E a pessoa vai pensar, nossa, ela realmente lembrou daquilo, ela se importa. Isso é isso ajuda para a pessoa fazer amigos. Então, se você quiser ter amigos, você precisa ser amigo, tá? Seja cordial, sincero e transparente. Tudo que você fizer, faça com prazer, né? Sempre ser gentil, né? Ser sincero. Porque um dia que aconteceu alguma coisa, a pessoa não vai ver que você não está mentindo, que você está sendo sincero ali, que é o seu jeito. Interesse-se sinceramente pelos outros. Então, essa questão de você ouvir atentamente, de você perguntar em outro momento para aquela pessoa o que aconteceu com a família, aquela coisa que ela estava contando, aquele assunto que ela estava conversando com você, não é algo mecânico que você vai fazer por simples obrigação, com o objetivo de fazer amigos. Não. Interesse-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você tem conhecimento apenas dos seus saberes e não dos outros. Seja sinceramente interessado pelos outros. Aprenda. Aprenda com o erro dos outros, não só com seus próprios erros, tá? Aprenda com o erro dos outros, escute o outro. Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente for criticar uma pessoa, porque as palavras elas podem destruir alguém, né? Os líderes elogiam, sabem encorajar, incentivar e elevar a autoestima dos funcionários. Então, é uma grande diferença entre você ser líder e você ser patrão, né? O líder, ele encoraja, ele incentiva, ele ajuda você, ele leva você, te ajuda a chegar no seu objetivo. E quando vocês estiverem nessa área, é muito importante que vocês também ajam assim com os outros. Saiba considerar os sentimentos alheios, respeite. Por quê? Porque é importante que a gente tenha empatia, né? A gente precisa tratar o outro da maneira como a gente quer ser tratado. Preocupe-se com a opinião dos outros. Há 3 comportamentos de um verdadeiro líder: ouvir, aprender e saber elogiar. Então, gente, olha só. Desses 3 comportamentos aí, ouvir, aprender e saber elogiar, o ouvir é o mais importante. Em qualquer lugar que a gente vai. Aprender, saber elogiar, é tudo depois. O que a gente precisa saber é ouvir. Por último, procure apresentar um excelente serviço. O que realmente vale em nossas vidas é aquilo que fazemos para outrem. Então, a gente precisa apresentar sempre um trabalho de excelência, né?
sempre ser excelente, a gente nunca pode deixar falhas. Nossa, mas nós não somos robôs. Mas não é isso que eu tô falando. Quando a gente tem o hábito de sempre querer fazer um bom trabalho, com o tempo a gente não consegue fazer um trabalho ruim. A gente vai estar num patamar sempre de um trabalho de excelência. E isso para o mundo vai fazer diferença. E as pessoas que te olharem vão ver que você é diferente. E você pode ter uma capacidade de crescimento dentro de uma empresa, né? Que se acontecer algum erro, não, mas será que foi fulano que fez? Não, ele não faria isso. Ele sempre faz um trabalho de excelência. Ele não erraria esse tipo de coisa. Deixa eu voltar aqui para o livro. Então, esses foram os 10 mandamentos das relações pessoais. Peraí. Só um minuto, gente. Tá, agora a gente vai para marketing pessoal, tá? Já estamos acabando a aula. O modelo de sociedade em que vivemos dita padrões de competitividade extremamente elevados, em praticamente todas as áreas. Verdade, né, gente? Hoje em dia, se a gente olhar aí o Instagram, ficar olhando muito tempo, a gente pode até ficar depressivo. Porque eles colocam padrões e as pessoas hoje em dia, elas são muito influenciáveis e existem muitas pessoas influenciadoras. Eu não falo no sentido nem de blogueira, não, gente. Eu falo que as pessoas realmente elas são influenciadoras. Elas querem sempre influenciar o outro nas escolhas, né? E as pessoas também, ao mesmo tempo, elas são muito influenciáveis. Porque o que dita as regras hoje é o dinheiro. Porque o dinheiro traz sensação de poder. Então, na época medieval, né, lá na época do feudalismo, onde tinham os castelos, né, e as pessoas acreditavam em Deus e atribuíam tudo a Deus, o poder estava concentrado nisso, concentrado no clero, nas igrejas. E com o tempo, o poder ficou concentrado na ciência, né? Quando a pessoa estudava, a pessoa aprendia, ia para uma faculdade. Mas hoje em dia o poder não está mais nisso. O poder está no dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem mais poder, tá? Isso que eu não estou inventando. Eu estou falando a verdade para vocês. São sociologia em si mesmo. Então, ó, por isso que aqui diz, olha, que o modelo de sociedade em que vivemos dita padrões de competitividade. As pessoas querem competir o tempo todo para ver quem tem mais poder. Por isso que é muito comum, às vezes, a gente ver, por exemplo, político que não para de roubar, rouba, e a gente fica se perguntando, por que tanto dinheiro? O que ele vai fazer com tanto dinheiro? Porque dinheiro, gente, ele não quer nem gastar, não. Ele quer demonstrar que ele tem mais poder que o outro. É algo que está enraizado na sociedade que a gente vive, tá? Então, ó, tanto em aspectos visuais, de comunicação e conhecimento, quanto em outros aparentemente secundários, pequenas diferenças podem determinar o sucesso ou o fracasso. Talvez seja um modelo injusto, mas é a realidade. A realidade é que este é o modelo em que transitamos. Então, aqui a gente vai iniciar agora uma parte de competências e habilidades. Eu vou explicar para vocês o que é, tá? O reconhecimento de competências e habilidades é fundamental para diferenciar e situar um indivíduo no contexto social que vive e determina, em grande parte, a maneira como ele estará posicionado para o sucesso profissional e pessoal. Então, olha só.
A maneira como o indivíduo está posicionado para o sucesso profissional dele e como pessoa também, né, é através do reconhecimento das competências e habilidades. Hoje em dia, muitas escolas já trabalham esse reconhecimento de competências e habilidades do aluno desde quando ele é pequeno, tá? E é algo que é diferente. Eu tenho competências e habilidades e você talvez tenha competências e habilidades diferentes. E o que é isso? Ó, vamos lá. Conhecimento é o saber que a pessoa acumulou ao longo da vida. Habilidade é a capacidade de treinar e aplicar, fazer uso do conhecimento. Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos como saberes, habilidades e informações para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Espera aí que eu vou parar aqui, que eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Espera aí. Estou abrindo aqui. Meninas, não consegui abrir um vídeo, mas não tem problema. Depois, na próxima aula, eu mostro para vocês, tá? Peraí. Compartilhar a tela de novo. E antes da gente continuar, né, esse conteúdo de competências e habilidades, eu quero falar um pouco mais sobre isso, tá? Porque o que é um conhecimento, né? Primeiro eu vou falar de conhecimento. Conhecimento é a transformação das informações que a gente tem, né? A gente vai tendo muitas informações ao longo da nossa vida acadêmica, da nossa vida pessoal, né? Da nossa vida profissional. E aí a gente vai guardando essas informações e nós vamos criando conhecimentos, né? Vou sempre criar, a gente vai sempre aprendendo, vai guardando. E a habilidade é o saber fazer. Como assim? É a transformação do meu conhecimento na capacidade de eu saber resolver conflitos, de eu produzir resultados a partir daquele conhecimento que eu tenho. Tá? Mas o que então seria a competência? Já que a habilidade é eu saber fazer, o que seria a minha competência? Ela é uma coisa que vai muito além, porque é a mistura, né? É como se eu juntasse. Como se eu juntasse as minhas habilidades com os meus conhecimentos e as minhas atitudes, tá bom? Mas elas são coisas diferentes, tá? As habilidades, elas mostram o que as pessoas estão aptas a fazer, o que elas
sabem fazer, né, na prática. Já as competências, elas mostram como que a pessoa vai fazer, qual o processo que essa pessoa precisa passar para desenvolver novos aprendizados. Então, as habilidades, elas vão acabar levando em consideração qualidades que uma pessoa tem para realizar alguma atividade, alguma coisa específica, né? Ela mostra quais características que um profissional tem para poder exercer determinada função, né? Ou então, quais as características que aquela pessoa tem para ajudar a exercer determinada função. Então, já a competência não, ela é um conjunto de habilidades, ela é um conjunto de conhecimentos que vão sendo aprimorados, né, através de treinamentos, através da experiência que a pessoa passa a ter naquele lugar que ela trabalha, tá? Então, as habilidades, elas fazem parte das competências, tá? Estão entendendo? Por exemplo, uma habilidade, como eu falei para vocês, é saber fazer. Então, uma pessoa, ela pode saber cozinhar, ela pode saber jogar bola, ela pode fazer malabarismo, ela pode lavar roupa, ela pode pintar uma parede, né? Mas algumas habilidades precisam de desempenho. E aí ela, por exemplo, eu sei cozinhar. É uma habilidade, mas eu não faço bolos a ponto de vender. Consegue entender? Aí eu preciso da competência. Eu não tenho a competência de fazer bolos e confeitar bolos a ponto de vender, de ser uma vendedora de bolos, de ter uma lanchonete. Isso é uma competência. A minha habilidade é saber cozinhar. Eu sei saber cozinhar, eu sei cozinhar. Bem, continuando aqui no livro, olha, é fato que nem todos possuem as mesmas competências e habilidades. Porém, muitos as possuem e por uma série de fatores, elas não são facilmente reconhecíveis. Por isso que hoje em dia é trabalhado desde quando a criança é pequena, né? O reconhecimento de competências e habilidades nas crianças, elas são muito estimuladas a isso. E habilidades encobertas geram uma grande desvantagem, especialmente quando a competição é acirrada. Todos já se perguntaram, por que fulano de tal, sendo menos preparado, menos hábil, menos esforçado e experiente, galgou sucesso pessoal ou profissional maior do que o nosso? Então, como que isso aconteceu? Através de marketing pessoal, tá? Marketing pessoal pode ser definido como uma estratégia individual para atrair e desenvolver contatos e relacionamentos interessantes do ponto de vista pessoal e profissional, bem como para dar visibilidade a características, habilidades e competências relevantes na perspectiva de aceitação e reconhecimento por parte dos outros. Então, o que isso quer dizer? Né? Que a pessoa ela cria uma rede de pessoas, de conhecimentos, de pessoas diferentes, para que ela possa ter vários relacionamentos, vários contatos, né? Para atrair contatos, atrair pessoas. Então, foi-se o tempo em que marketing pessoal era um instrumento político, falso, visando apenas uma conquista específica. Hoje, para avançar em meio à verdadeira selva social que se transformou o capitalismo, ele vem se tornando uma ferramenta cada vez mais necessária para todos, do mais simples ao mais sofisticado. Então, a gente tem alguns elementos fundamentais aí para o marketing, tá? Qualidade do posicionamento emocional para com os outros. Então, a gente precisa ter um posicionamento emocional. A gente precisa ter comunicação interpessoal. A questão da rede, que eu falei para vocês, olha, a montagem de uma rede de relacionamentos. O correto posicionamento da imagem. E a prática de ações de ajuda e incentivo para os demais. Então, a partir dos tópicos que a gente está lendo aqui, a gente já passa a ter muita noção de algumas coisas, olha. A gente precisa ter um posicionamento emocional. Como que as pessoas te veem? Veem de acordo com o seu jeito, né? Assim, como que elas lembram de você em relação às suas emoções? Será que elas vão lembrar de você como uma pessoa fraca? Né? Comunicação interpessoal, como você se comunica? A montagem da rede de relacionamentos, o correto posicionamento da imagem, como que as pessoas te veem também.
E a prática de ações de ajuda e incentivo para com os demais, né? Como que será que você é amigo? Você só pensa em você ou você ajuda o outro, né? Então, aí a gente tem, ó, posicionamento emocional, tá? Agora a gente vai explicar de uma maneira mais aprofundada. Ó, pode ser definido como sendo a forma com que as pessoas se lembrarão de um indivíduo. Algumas pessoas se recordam de outras pela maneira cortês, positiva e educada como foram tratadas, pela sinceridade e zelo com que tiveram contato, enfim, pelas emoções positivas que remetem à imagem de outrem. Ao contrário, há pessoas que deixam uma imagem profundamente negativa, mesmo que o contato interpessoal tenha sido curto. Então, ela passa uma imagem ruim para o outro. Assim, a prática do marketing pessoal deverá ser responsável por um grande cuidado na maneira como se dão os contatos interpessoais. São fundamentais para isso atitudes que remetam à atenção, simpatia, assertividade, ponderação, sinceridade e demonstração de interesse pelo próximo de uma forma autêntica, transparente. Reza uma máxima do marketing pessoal: atenção personalizada a quem quer que seja, nunca é um investimento sem retorno. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Comunicação interpessoal pode ser definida como sendo o grande elo que destaca o indivíduo em meio à massa. Quando ele fala, quando se expressa por escrito ou oralmente, quando cria vínculos de comunicação continuada, o indivíduo externa, né, ele coloca para fora o que ele tem de melhor no seu interior. Assim, usar um português correto e adequado a cada contexto, escrever bem, vencer a timidez, usar diálogos motivadores e edificantes, manter um fluxo de comunicação regular com as pessoas é básico para um bom desenvolvimento do marketing pessoal. Temos sempre a tendência de ver as pessoas que se comunicam bem como líderes do campo em que atuam. Isso é comum, gente, né? A gente percebe isso até quando as crianças, as pessoas já são adolescentes, a gente vê. Sempre tem alguém que se destaca, porque gosta de conversar, porque fala bem, né? E temos também a rede de relacionamentos, olha, que eu até falei com vocês antes, olha, pode ser definida como uma teia de contatos, nos mais variados níveis fundamentais para o indivíduo se situar socialmente, tanto de forma vertical, com relações em plano mais elevado que o seu, ou seja, pessoas com uma hierarquia, né, pessoas de maneira superior, pessoas superiores a essa, quanto horizontalmente com seus pares em planos semelhantes, ou seja, pessoas iguais a você. Então, sempre a gente tem que ter uma teia de contatos de pessoas melhores do que a gente e pessoas que nem a gente, iguais. Isso é uma maneira horizontal e a maneira vertical é pessoas mais elevadas que a gente. Tá bom? Então, os nossos relacionamentos, eles precisam ser plurais, ou seja, vários, muitos. E às vezes a gente precisa ser lembrado de maneira positiva e não negativa, tá? Eu vou avançar um pouco depois de vocês deem uma lida nisso aqui. Para a gente finalizar aqui, olha. Posicionamento de imagem pode ser definido como uma adequação visual ao contexto social. É fato que a sociedade hipervaloriza a imagem, né? Então, hoje em dia, as pessoas valorizam muito a imagem. E, exageros à parte, o princípio do cuidado visual precisa ser analisado realisticamente. Então, mesmo que as pessoas valorizem muito a questão de imagem, a gente precisa saber a roupa que a gente vai usar, a cor da nossa roupa, não usar nada muito chamativo, né? Até em entrevista de emprego mesmo, a gente saber se vestir, saber se portar. Então, assim o traje correto e adequado ao momento, a combinação estética de peças, cores e estilo, bem como os cuidados físicos fundamentais, o corte do cabelo, a higiene, a saúde dentária, são importantes para uma composição harmônica e atrativa da imagem. Então, isso atrai as pessoas. As pessoas vão lembrar de você de maneira positiva, né? Elas vão manter você no grupo social delas. E aqui a gente não está falando de a gente lutar para ser aceito num grupo. A gente está falando em relação a trabalho, em vida profissional,
né? E o quanto isso é importante. Essas atitudes que a gente passa a ter precisam ser atitudes sinceras, né? Precisam ser atitudes transparentes. Elas precisam ser baseadas naquilo que a gente tem de melhor. Porque quando a gente age de maneira muito mecânica, a gente percebe que a pessoa é forçada. Acaba sendo uma pessoa forçada, né? Quando a gente está em lugares que a gente percebe que tem pessoas que estão forçando, aquilo ali automaticamente não se torna mais natural. A gente passa a evitar certas pessoas, tá? E é isso, meninas. Aí na semana que vem, a gente continua, tá? Já são 9 horas, vou liberar vocês devem estar cansadas, tá? Mas é isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar essa gravação lá no portal, na plataforma. Eu vou até avisar no grupo para as meninas que não entraram na aula, não assistiram. O slide também vai ficar salvo lá, caso vocês queiram baixar depois, como material de consulta. E os links que eu apresentei aqui também vão ficar disponíveis lá, tá? Foram a teoria das relações, aquela história sobre lembrar o nome das pessoas. Vou deixar tudo disponibilizado lá também, tá? Vou ver depois se eu encontro o PDF desse Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque eu lembro que eu comecei a ler em PDF, só que eu não gosto muito de leitura em PDF. E eu comprei o livro. Então, eu vou deixar disponibilizado lá, é maravilhoso. Se depois vocês quiserem ler, tá? Vou procurar depois um PDF aí gratuito. E é isso. Vocês estão liberadas, tá? Tenham todas uma boa noite. Se precisar de mim... Tá caindo, né? A internet. Boa noite, meninos. Boa noite, Boa meninos. noite. Até terça. Até terça. terça.